Bom dia, feliz sábado a todos vocês. Bom dia também você que nos acompanha aí em casa. Seja muito bem-vindo à nossa transmissão aqui, nosso momento de adoração através da Palavra de Deus, a Nova Semente. Semana passada nós tivemos uma programação especial. No intervalo entre as séries aqui na Nova Semente, tivemos a celebração da Ceia do Senhor. Foi um momento muito marcante, renovação da nossa fé em Jesus Cristo. E hoje estamos retomando as nossas séries, abrindo um novo tema que vamos nas próximas semanas juntos acompanhar. O título da nova série, Venha Teu Reino, e nós vamos estudar juntos nas próximas semanas sobre o reino de Deus e o que a Bíblia fala a respeito deste reino. Eu me lembro quando eu era criança, eu gostava bastante de histórias, e que criança não gosta de história. E quando essas histórias ganhavam um pouquinho de espaço na realidade, como era bom, né? Tinha as nossas brincadeiras em casa, eu e meus irmãos, mas na escola também. Eu me lembro que os primeiros 4 anos ali do Fundamental 1, todo final de ano tinha uma celebração pelo ano de estudos, e a gente fazia um programa especial, a professora dirigia, e nós fazíamos uma peça, tinha uma encenação, cada turma fazia a sua, e eu me lembro, até hoje, pelo menos algumas dessas histórias me marcaram muito. No primeiro ano, a gente tinha a história de um bonequinho de neve. E eu não estava nem um pouco à vontade de ser bonequinho de neve. Eu decorei aquele texto e virei o locutor, o narrador da cena. Mas aí no ano seguinte, eu já era um pouco menos tímido e participei de uma encenação, eu era um soldadinho. No outro ano, eu era um mercador árabe. E eu me lembro, a professora escrevia a história junto com a gente. E aí definia os personagens e mandava a mamãe comprar a roupinha. Eu me lembro, fui comprar os tecidos com a minha mãe e fui na costureira para fazer uma túnica toda colorida. E é tão gostoso quando a gente ganhava essa imaginação e trazia essas coisas que ficam só aqui dentro, um pouquinho mais perto da realidade. E sabe, quando a gente fala de reino de Deus, muita gente deixa isso apenas para a imaginação e não consegue conciliar com a realidade, não consegue viver um pouquinho, trazer um pouco dessa experiência para cá. Às vezes porque aquilo que está em nossa imaginação é distante demais da vida real. E eu queria fazer uma pergunta para você, já iniciando essas nossas reflexões, né? Para você, o que é o reino de Deus? Quando oramos no Pai Nosso, venha o teu reino, pelo que estamos pedindo? O que vai ser a eternidade vivendo no reino de Deus para você? Será que você vai ter uma nuvenzinha só sua? E você vai passar a eternidade sentado nessa nuvenzinha, tocando harpa? É isso o reino de Deus para você? É isso que você aguarda ou que você espera quando ora pelo reino de Deus? O que a Bíblia diz sobre isso? Qual a importância deste assunto para nós cristãos, o reino de Deus? Eu queria convidar você a irmos até o Evangelho de Mateus, capítulo 4, verso 17. E nós vamos buscar um pouco em Jesus a relevância desse tema e a base para o que vamos discutir aqui a partir de hoje e nas próximas semanas, ao estudarmos sobre o reino de Deus e ao pedirmos a Deus, venha o teu reino. Evangelho de Mateus capítulo 4, verso 17. Assim como você está, vamos ter mais um instante de oração, pedindo a Deus a sua direção nesse momento. Bom Deus, estamos com a Tua palavra aberta em nossas mãos neste momento. E queremos pedir que o Senhor, mais uma vez, fale a nós e revele o Teu plano, a Tua vontade para a nossa vida, fortalecendo a nossa fé em Jesus Cristo. Te pedimos em nome dEle. Amém. Verso 17. Desde então, começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. No início do ministério de Jesus, assim que ele volta da tentação no deserto e inicia o seu ministério público, a pregação de Jesus era a respeito do reino dos céus. É interessante que Jesus não está sozinho nessa pregação. Quem havia preparado o ministério de Jesus, João Batista, na outra página da Bíblia, o capítulo 3, verso 2, a gente encontra ali que João Batista também pregava o mesmo sermão de Jesus. Arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. E aí a gente começa a perceber que no ministério de Jesus Cristo, o reino
era muito importante. Nós encontramos Jesus pregando a respeito do reino de Deus. Nós ouvimos parábolas de Jesus, o reino dos céus é semelhante a, e propunha as suas palavras, as suas parábolas. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos orienta e nos ensina a pedirmos: venha o teu reino. O Evangelho são as boas novas do reino. Os discípulos de Jesus eram chamados pelo Mestre de filhos do reino. Quem sabe num dos textos mais conhecidos de Jesus Cristo, Mateus capítulo 6, verso 33, o Senhor nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e então as demais coisas, todos os outros motivos de preocupação e de necessidades humanos, viriam em segundo lugar, seriam cuidados ou acrescentados por Deus. A centralidade do reino na perspectiva do ministério de Jesus Cristo. E esses dias até estávamos num pequeno grupo, e depois de um tema de estudos, veio a dúvida: reino de Deus e reino dos céus, conforme a gente lê aqui em Mateus, capítulo 4, 17, são uma e a mesma coisa? Tem diferença entre reino de Deus e reino dos céus? A título de curiosidade, só para você entender um pouco melhor esse assunto, a expressão reino dos céus, ela é exclusiva de Mateus. Nenhum outro autor do Novo Testamento usa a expressão reino dos céus. Mateus utiliza preferencialmente no seu evangelho. Reino de Deus aparece 4 vezes no evangelho de Mateus. O restante, as outras 31 vezes que ele se refere ao reino de Deus, ele usa a expressão reino dos céus. Será que ele usa assim de forma intercambiável? Tanto faz, é a mesma coisa? Por que essa presença de reino dos céus e em contraste com a expressão reino de Deus? Bem, Mateus é judeu, e nós já vimos aqui diversas vezes que ele escreve o seu evangelho. O evangelho de Mateus é escrito para quem? Para judeus. E os judeus tinham um cuidado muito especial, uma reverência com o nome de Deus e com a palavra de Deus. Para você ter uma ideia, os copistas bíblicos judeus do Antigo Testamento, ao fazerem a cópia dos escritos do Antigo Testamento, cada vez em que eles tinham que fazer a cópia da palavra Deus, eles paravam por um instante. Sabe quando você tem aquele 1 minuto de silêncio, em memória a ou em reverência a alguma coisa? Havia todo esse cuidado no uso da palavra. E, portanto, é muito comum que Mateus, um judeu, escrevendo para judeus, não, ou tendo que falar tão repetidamente sobre esse reino, prefira usar a expressão reino dos céus. Essa é uma opinião generalizada dos eruditos do Novo Testamento a respeito do uso que Mateus faz dessa expressão. Nenhum outro autor utiliza. Mas também não podemos simplesmente dizer que o reino dos céus, a expressão é exatamente igual à expressão reino de Deus. Nós observamos no uso que Mateus faz uma antítese entre céus e terra. Israel, que deveria ser o reino de Deus na terra, não alcançava o ideal de Deus para o seu reino. E quando Jesus vem apresentar a realidade do reino de Deus, há esse contraste entre o reino dos céus e o reino da terra, o reino que deveria ser o reino de Deus aqui. Mas a expressão reino de Deus ela é um pouco mais ampla, um pouco maior. Há uma antítese entre o governo humano e o governo divino, e o governo divino é muito maior do que o governo humano. E finalmente um dia, o reino dos céus e o reino de Deus serão sim uma e a mesma coisa, quando não haverá mais o governo e o reino dos homens, mas o reino de Deus será estabelecido plenamente nessa terra. E é diante desse quadro que a gente se coloca com essa dupla perspectiva do reino. E eu acho que talvez esse aqui seja o grande desafio dessa nossa série de estudos a respeito do reino de Deus e da nossa oração: venha o teu reino. A perspectiva presente do reino de Deus e a perspectiva futura do reino de Deus. As duas são verdadeiras, as duas são bíblicas. Podemos crer no reino de Deus já hoje e ainda assim podemos esperar no reino de Deus que virá com Jesus Cristo. As duas perspectivas do reino de Deus, tanto a presente quanto a futura, encerram oportunidades para nós, mas também desafios à nossa fé. Por exemplo, Mateus capítulo 25, versos 31 e 34.
Jesus está falando a respeito do reino futuro. E no verso 31, Jesus que passou todo o seu ministério falando sobre o reino de Deus, sobre a proximidade do reino de Deus, sobre o reino de Deus estando entre nós, já vamos ver alguns textos sobre isso. Neste momento, Jesus abre a cortina do tempo e, falando de um momento futuro, Jesus diz: quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então, nesse momento futuro, se assentará no trono da sua glória. Quando virá em plenitude o reino de Deus? Quando Jesus será visto assentado no trono de sua glória? Num dia, quando Jesus Cristo vier. Mas olha o que Jesus diz agora no verso 34. Então, falando desse dia, quando o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, então dirá o Rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado, desde quando? Desde a fundação do mundo. E a gente fica diante desse paradoxo. Desde quando o reino está preparado? Desde quando? Desde a fundação do mundo. Mas quando seremos recebidos no reino? Então dirá o Rei: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança, recebam o reino. Quando receberemos o reino? Nesse momento futuro da história. E é difícil conviver com esse lapso de tempo, né? Seu pai alguma vez usou com você aquela estratégia: filho, se você passar de ano, vai ganhar uma bicicleta. Eu preciso usar essa estratégia de vez em quando com a Melissa, né? Hoje o interesse é a geração mais tecnológica, né? Quando é que vai trocar o meu iPad? Quando é que eu ganho um iPhone novo? E a gente tem que ficar colocando esses projetos de tempo à frente, né? E é difícil você conviver com a certeza de que virá, mas eu ainda não tenho. Meu pai me prometeu, já é meu, mas eu não tenho ainda, não está em minhas mãos. É muito complicado. E sabe, nessa perspectiva do reino futuro, nós cristãos desenvolvemos uma leitura da Bíblia. A gente olha toda a história bíblica, de Gênesis a Apocalipse, e nessa perspectiva do reino futuro, que só é nosso quando Cristo se assentar no trono de sua glória, nós olhamos a história humana da seguinte perspectiva. Gênesis, Deus cria o mundo e coloca o ser humano neste planeta. Em algum período à frente, o ser humano peca contra Deus, a queda do homem, e estamos afastados do reino de Deus ou do plano ideal de Deus para a nossa vida. Desse momento em diante, toda a história da Bíblia vai mostrar Deus agindo para resgatar o homem. Trindade, Espírito Santo, o que é que isso tem a ver com a minha salvação? Porque o reino futuro passa a ser uma coisa do indivíduo. Está desconectado da minha vida hoje. Eu estou apenas preocupado se eu vou estar salvo ou não vou estar salvo quando o Filho do Homem se assentar no seu trono. E a gente desconecta do hoje. E o reino não faz sentido para nós hoje. Eu preciso dizer uma coisa para você, que tem abrigado ou alimentado essa perspectiva futura e individual. Como vai estar a sua situação quando Jesus vier? Eu e você, como seres humanos, não somos o centro da narrativa bíblica. A Bíblia não é um livro sobre a minha vida ou a sua vida. Quem é o personagem central da Bíblia? Jesus Cristo. E sem Ele não existe reino, sem Ele não existe súditos de seu reino. E tudo o que a Bíblia fala, todo e qualquer assunto que esteja presente nas páginas da Bíblia, estão ligados a Jesus Cristo. E se eu posso conhecer mais a respeito daquele que é o Rei, que é o Senhor, que é o centro da Bíblia, eu tenho que estar aberto a isso. Portanto, a experiência com a palavra, ela é fundamental para corrigir a distorção de tentar viver um cristianismo apenas de futuro. Mas há um outro risco. É olharmos o tema, o assunto do reino, apenas como uma coisa do hoje, uma coisa presente. Dá uma olhadinha em Lucas, capítulo 17.
versos 20 e 21. Os fariseus vão questionar Jesus, em Lucas capítulo 17, versos 20 e 21, sobre quando viria o reino de Deus. E aí Jesus responde, verso 20, a resposta de Jesus: o reino de Deus não vem com aparência visível, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Ou algumas versões da Bíblia, talvez a melhor tradução, o reino de Deus está entre vocês. A gente já vai ver um pouquinho por que Jesus responde isso. Mas muitos olham para essa perspectiva presente do reino. Quais as consequências? E isso é até um efeito, de uma reação contra esse cristianismo que está desconectado do hoje, pensando apenas no futuro. Se o reino já existe, quais os impactos disso hoje? O que muda na minha vida? Volta de novo a pergunta. De um reino que já existe hoje. Há um outro texto de Romanos, capítulo 14, verso 17, e que nos ajuda a vermos respostas da Bíblia a respeito do reino. E Romanos 14, verso 17, Paulo escreve a respeito do reino e ele diz o seguinte: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Uma reação de cristãos à realidade presente do reino de Deus, a gente percebe muito aqui na América Latina e principalmente no Brasil. Ao longo da segunda metade do século XX, surgiu algo chamado teologia da libertação. Num continente tão marcado pela exploração, pelo colonialismo, pelas lutas por independência, pela injustiça, pela pobreza, pela realidade tão sofrida dos povos da América Latina, a teologia da libertação apresentava um cristianismo que deveria dar conta da realidade ao nosso redor. Eu não posso, como cristão, contentar-me em assentar-me aos bancos da igreja e porque eu tenho essa fé no futuro reino de Deus, eu não me importo com o que está acontecendo ao meu redor, no mundo em que eu vivo. E isso atingiu em cheio, e muitos movimentos emergentes do cristianismo, mesmo dentro do protestantismo, têm buscado um engajamento social da igreja muito maior. E para contrapor a esse futuro, falamos de um presente de ativismo social. A igreja deve sair das portas da igreja e ir para as manifestações de rua, aonde, enquanto houver um único pobre ou injustiçado ao nosso redor em nossa sociedade, não podemos nos dar ao luxo como cristãos de desfrutar da nossa paz, enquanto não compartilharmos a paz com as pessoas. E há uma ênfase muito forte em movimentos cristãos de construir o reino de Deus aqui e agora, pela prática da justiça. Acontece que nem eu, nem você temos em nossas mãos o poder de estabelecer um reino, seja ele qual for. A palavra grega para reino é basileia. Eu me lembro ainda das aulas de grego, a gente tinha que decorar o Pai Nosso em grego. E tinha chamada oral, o professor de grego fazia a gente ir na frente da sala e recitar o Pai Nosso em grego. E eu tive que decorar, né? Pater rimon, hoentois uranois, agiasteto to onomasu, el teto re basileia su, venha o teu reino. O que é reino? A palavra basileia. Reino é quando em uma determinada geografia ou um determinado povo estão sob o poder de um governo, de um soberano. O reino é feito de uma geografia ou de um grupo de pessoas. Quem faz o reino é quem tem o poder de dizer: esta geografia é minha, ou estas pessoas estão sob os meus cuidados, sob a minha influência. Quem detém o poder é quem estabelece o reino. Esse é o conceito de reino
na palavra de Deus. E é interessante que quando a gente vai para a Bíblia, esse tema fica claro. Deus está sempre no poder. Deus está sempre na posição de estabelecer ou não o reino. E nós, seres humanos, a partir do pecado, estamos numa competição pelo reino. Sabe aquela visão que eu disse em 4 passos? Criação, queda, resgate e a consumação? Quem sabe a história possa ser vista numa outra perspectiva, em 3 passos. Gênesis 1, verso 26. Uma nova proposta da história bíblica. Uma outra visão, a visão do reino a respeito da história entre Gênesis e Apocalipse. Gênesis capítulo 1, verso 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E o que vem a seguir é chave para a compreensão do assunto de hoje. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. E assim criou Deus o ser humano, o homem e mulher, e os criou à sua imagem e semelhança. Quando Deus estabelece a terra pelo seu poder, faz parte do seu domínio no universo, e Ele cria o ser humano, o que é que Deus compartilha com o homem em Gênesis 1, verso 26? Além da sua imagem e semelhança, o que Deus oferece ao ser humano? Através da expressão domine ele sobre toda a terra. É isso mesmo. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, eram vice-reis. Compartilhavam o governo deste mundo sob a direção de Deus. Deus é o grande soberano, mas Ele não se apega ao poder. Paulo vai dizer isso sobre Jesus Cristo, né? Não achando que o assentar-se no trono do universo era algo a que devia apegar-se, humilhou-se a si mesmo e assumiu a forma de homem. Deus não se apega ao poder, mas Ele cria o homem e compartilha com o homem. Esse é o plano A de Deus. Ele é o soberano, mas Ele compartilha com a gente o governo. E vivendo sob as diretrizes de Deus, nós podemos compartilhar com Ele o poder que Ele nos oferece. Mas veio a queda. E o que acontece na queda? Dando ouvidos à serpente, Adão e Eva tentam usurpar o reino para si. Por que humilhar-se ou por que subordinar-se a Deus, se podemos ser como Deus e ter o mesmo status que Ele e não precisarmos mais compartilhar com Ele do reino e do poder? E aí vem a usurpação. Então logo vem a usurpação, vem o perdão de Deus. E o que a gente vê de Adão até Abraão na história bíblica, Deus está nessa dinâmica de tentar compartilhar com o homem. Há uma teocracia. Deus está tentando manter o seu reino no plano A, compartilhado com o ser humano. Por exemplo, Jó foi do mesmo período de Abraão, um período patriarcal do período bíblico. E quando Satanás chega naquela reunião no céu, dos vice-reis, todo mundo cochicha, o que ele está fazendo aqui? E Deus pergunta diretamente: Satanás, está aqui por quê? E ele disse: olha, bom, agora eu sou vice-rei também, né? Adão e Eva compartilharam comigo o que o Senhor tinha dado para eles, e eu venho da terra, de rodear a terra, de passear por ela. Lembra? A soberania sobre uma geografia? Satanás diz: eu tenho um reino, e é por isso que eu estou aqui. E aí Deus pergunta sobre Jó: Satanás, você está vindo do seu reino. Você viu lá no seu reino o meu servo, Jó? Jó também era um homem importante, tinha servos e servas, os amigos vieram distante para conversar com ele, tinha uma família grande. Nos mesmos moldes de Abraão, um patriarca. Deus trabalhava dessa forma, compartilhava com o ser humano o domínio. É isso que ele propõe a Abraão em Gênesis 12. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, eu vou te dar uma terra que você não conhece, você vai confiar em mim,
e eu vou fazer de você uma grande nação e vou abençoar todo mundo através da bênção que eu vou dar a você. Deus está constantemente tentando manter o seu reino entre os seres humanos, mas nas suas bases. Ele compartilha o poder, ele é a maior autoridade, mas ele chama o ser humano numa aliança. E isso dura bastante tempo. Deus tentando manter o seu reino. E aí um ponto-chave, 1 Samuel, a gente encontra no capítulo 8, verso 7, um momento em que muda essa estratégia de Deus. A presença do reino. Samuel está chegando na velhice, o povo se reúne, os filhos de Samuel não serão bons líderes como ele foi. Samuel ouvia Deus, era um líder dirigido por Deus, e o povo pede então um rei. Desse momento em diante vai nascer a monarquia em Israel. Deus não é mais o rei, não há mais uma teocracia, como aconteceu desde o Éden até aquele momento. E olha que interessante essa dinâmica, esse plano B, quando Deus permite que Israel tenha um rei. 1 Samuel capítulo 8, verso 7, nós encontramos Deus conversando com Samuel. Samuel foi consultar ao Senhor, atendo esse pedido do povo ou não, e Deus dá a seguinte resposta a Samuel: Samuel, ouve a voz do povo em tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre... Quem reinava em Israel até esse momento da história? Deus. Mas desse momento em diante, o homem busca de novo usurpar o governo de Deus, e um rei humano assumir o governo do povo de Deus nessa terra. E Deus permite. Deus permite porque ele tem um plano, é o plano B. Ele escolhe Davi como o seu representante, como aquele que se assenta no seu trono. E desse momento até o fim do Antigo Testamento, Davi é o plano B de Deus. Deus tenta reinar sobre o seu povo através da casa de Davi. E você encontra isso em 2 Crônicas, capítulo 13, verso 8. É o último texto que eu leio aqui do Antigo Testamento. 2 Crônicas, capítulo 13, verso 8. Agora pensais poder resistir ao reino do Senhor, que está nas mãos dos filhos de Davi. Sois deveras uma grande multidão, tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. A informação principal desse texto: durante toda a dinastia de Davi, quem reinava em Israel? O reino pertencia a quem? Ainda pertencia a Deus, mas num acordo especial com Davi e com sua casa. Mas chegou um limite em que os filhos de Davi não faziam jus, tentaram usurpar o reino de Deus. Faziam o que queriam, independente dos procedimentos de Davi, que buscava a direção de Deus. Faziam o que queriam. E nesse momento o reino chegou ao fim. O exílio, Deus teve os seus mecanismos. E finalmente, voltamos ao texto que começamos essa manhã. Jesus Cristo, depois de retornar do deserto da tentação, começa a pregar: o reino de Deus está próximo. Por quê? O que está acontecendo aqui? Porque o verdadeiro rei surgiu de novo. Deus retorna ao seu plano A. O reino agora não tem mais representantes humanos. O reino volta a fazer parte do domínio de Jesus Cristo. Não é mais compartilhado com ninguém. Ele é o rei davídico, aquele que se assenta no trono de Davi e aquele que reina em nome de Deus. Jesus Cristo vem para estabelecer o seu reino. Portanto, a história do reino é a história da Bíblia. A história do reino de Deus compartilhado com o homem, que o homem tenta usurpar todo o tempo, e que Deus, perdoando e tentando trazer as coisas para o eixo novamente, o seu reino compartilhado com o homem sob os seus princípios e sob a sua direção. Um reino que dura para sempre. Essa é a visão da Bíblia sobre o reino de Deus. E aí talvez você ainda esteja se perguntando: mas e o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha salvação, essa história toda de reino? Simples assim. Jesus inaugura um reino
em que você e eu podemos escolher fazer parte desse reino. E isso começa de uma maneira espiritual, num encontro com Deus, através de sua palavra, o Espírito Santo falando comigo e com você. E a grande pergunta que eu preciso fazer para você essa manhã: você já entregou a direção da sua vida a Jesus Cristo? É uma coisa muito diferente dizer que Jesus é o meu Salvador. Aquilo que eu preciso, os problemas que eu tenho, aquilo que eu não consigo resolver, Ele vai resolver por mim. Do que dizer, Jesus Cristo, além de meu Salvador, é meu Senhor. As escolhas que eu tenho para fazer, a direção que eu vou dar à minha vida, tudo a partir desse momento muda de perspectiva. Não é mais o que eu acho melhor. Eu abdico do trono da minha vida para dizer, Jesus, senta aqui e reine sobre mim. Não existe reino de Deus sem uma entrega da sua vontade e da sua vida a Jesus Cristo. Você não faz parte do reino de Deus enquanto você decide o que é melhor para a sua vida. Segunda pergunta que eu preciso fazer para você essa manhã. Além de decidir que Jesus Cristo dê a última palavra na sua vida, você precisa aprender quais são as palavras do Rei. E se você não passar tempo suficiente com a palavra de Deus, se diariamente você não se inteirar dos negócios do Rei, se você não tiver curiosidade sobre como as coisas funcionam no reino de Deus, e para isso estamos fazendo essa série. Nas próximas semanas, cada um dos pastores desta igreja vai falar sobre como viver no reino de Deus hoje. Se não tivermos interesse na Bíblia, se não tivermos interesse nas palavras do Rei a nós, você e eu não vamos viver no reino, porque não nos enquadramos. O reino de Deus não é uma coisa que se adapta a nós, mas nós somos adaptados ao reino de Deus. Terceira e última pergunta que eu preciso fazer para você essa manhã. Além de entregar a sua vida a Jesus Cristo e buscar regularmente conhecer a vontade dEle para a sua vida, como funcionam as coisas no reino dEle, aprenda a confiar na direção do Rei Jesus Cristo para você. Ele sabe o que está fazendo da sua vida. Sabe, alguns de nós nos sentimos inaptos para o reino de Deus. A gente olha para a gente e fala, como é que eu posso fazer parte do reino de Deus se eu tenho esses defeitos na minha vida? Eu vou repetir algo que eu já disse aqui essa manhã. Graças a Deus, que o reino de Deus não se constrói com os nossos esforços. Eu e você não conseguimos construir o reino de Deus. Por mais que você queira fazer justiça às pessoas, por mais que você queira trazer paz às pessoas, você não pode, porque você não tem isso. Nós não somos justos o suficientes para compartilhar justiça. Nós não temos paz suficiente para compartilhar a paz que as pessoas precisam. Nós não somos a fonte do reino, mas Jesus Cristo é. Você não diz amém por isso? Filipenses, capítulo 1, verso 6. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. No dia em que Cristo Jesus vier para se assentar no trono de sua glória, Ele vai completar a obra de transformação na sua vida, a obra de adaptação de você ao seu reino. Porque nós não construímos o reino de Deus, mas Ele constrói o seu reino na nossa vida. Tenha paciência. Aprenda a esperar o cumprimento da promessa de Deus. O meu reino virá. O meu reino virá. E eu preciso fazer um convite a você hoje. Você não quer renovar a sua esperança no reino de Deus? No reino futuro de Deus? Mas não apenas renovar a sua fé, renovar o seu compromisso de aprender a viver no reino de Jesus Cristo hoje, do mesmo jeito que você vai viver neste reino por toda a eternidade? Ao cantarmos
a última música desta manhã, eu queria que você tirasse forças da sua fé no reino futuro de Deus, para permitir que o reino dele comece a ser realidade hoje para você, porque ele é o seu rei. E as promessas que ele fez, saberá cumprir. Viva por esse futuro, mas permita que esse futuro traga um impacto direto na sua vida hoje. Porque além do rio há um lugar preparado, não pelas nossas mãos, mas pelas mãos do Rei Jesus. E se você tiver fé nesse reino futuro e permitir que o Rei Jesus já seja seu rei hoje, você vai poder cruzar este rio, vai poder ser recebido neste reino e ser chamado de filho do reino. Vamos cantar juntos este hino e faça dele a sua renovação de fé essa manhã. Eu quero um dia estar neste lugar e quero permitir que Deus trabalhe na minha vida hoje. Já não podem remar, calejados e feridos por tantos dias, terem bálsamo daquele porto encontrar. Além do rio existe Há um reino preparado para mim e para você.
Esse reino está preparado desde a fundação do mundo, porque ele já foi nosso um dia e nós o perdemos. Perdemos porque fizemos o que fazemos vez após vez. Tentamos construir o nosso próprio reino. Se você chegar à conclusão que o reino que você está construindo não é bom, se você está cansado do sofrimento que você vive, se as coisas não dão certo no reino que nós construímos para nós, você ainda tem essa oportunidade. É o convite de Jesus Cristo. Filho, eu tenho um reino para você. E se você aprender a viver como súdito do meu reino, se você permitir que o meu filho reine na sua vida, você vai se sentir em casa quando o meu reino chegar. Nas próximas semanas, não perca a oportunidade de fazer essa reflexão. Como cada aspecto da nossa vida pode ser novo diante do reino de Deus. E que você renove na sua vida a oração: venha o teu reino. Quer fazê-la de novo comigo essa manhã? Feche os seus olhos. Senhor, essa é uma história com muitos capítulos, mais do que os que gostaríamos de ter vivido. Com toda certeza, estamos cansados da vida aqui deste lado. E só podemos chegar a uma e a mesma conclusão: o nosso reino, definitivamente, não é tão bom quanto o seu. E sonhamos com o dia, Senhor, em que as lágrimas não vão mais existir, em que a dor não estará mais presente em nossa vida, em que a morte não terá a última palavra em nossa experiência. E muito obrigado porque o Senhor nos garante que um dia Jesus Cristo se assentará no trono de sua glória. Esperamos por esse dia. E mais uma vez fazemos juntos a oração: venha o teu reino, Senhor. Mas enquanto Ele não vem, enquanto Ele não se torna realidade aqui, nos ensine a viver no teu reino, através da tua palavra, através da soberania de Jesus Cristo em nossa vida, através da nossa submissão a Ti. Ensina-nos, bom Deus, porque estamos cansados de tentar fazer as coisas por nós mesmos. Renova em nós o sonho e a esperança e o desejo de vivermos no Teu reino, desde hoje e para sempre. Amém, Senhor. Deus abençoe você. Tenha um feliz restante de sábado. Nos encontramos nas demais programações aqui ao longo do dia. E que você desfrute a experiência de viver no reino de Deus.